Oi, meu nome é Ieda, eu sou crítica de cinema. De novo, tô aqui num cenário diferente, porque eu tô nos meus pais de novo. Eu tô com um negócio vermelho aqui, mas tentem ignorar, mesmo que eu tenha apontado o dedo e agora vocês vão ficar olhando pra isso o tempo inteiro. Mas ontem eu fui na Mostra Internacional de Cinema e assisti Frankenstein. Aliás, muito obrigada ao Ricky Sampaio, lá do Cine Sesc, que foi quem que me ajudou a conseguir a sessão, que foi disputadíssima. E eu tava louca pra ver esse filme, mesmo que eu consegui ver ele alguns dias antes dele estrear, realmente em circuito comercial, mas eu queria ver de toda forma, o quanto antes possível, porque eu amo o Guilherme Del Toro. Se vocês estiverem ouvindo barulhos no fundo também é por causa disso, tá? Aquele esquema profissional de sempre. E... Mas voltando, eu amo Guilherme Del Toro, eu amo Frankenstein, eu amo os monstros da Universal, eu me identifico com esses monstros. Um dos meus filmes de terror favoritos de todos os tempos é A Noiva do Frankenstein, né? Que é a sequência que fizeram depois. E são filmes que eu consigo citar falas de coração, sabe? Assim, é coisa. É tipo, We Belong Dead, sabe? É nerd, coisa de nerd mesmo. Então, eu tava muito ansiosa pra ver esse filme. Mas ao mesmo tempo eu preciso avaliar de maneira crítica, né? Eu não posso sair dando 5 estrelas, lindo, amei, era tudo que eu queria, porque não é assim. É, e, e desculpe também o balançar do laptop, ele tá apoiado do meu joelho. Primeiro, é um filme de 2 horas e 40. Eu não sei se era necessário ter 2 horas e 40. Contudo, eu acho que se a Netflix quiser dar 5 bilhões de dólares para ele fazer o que ele quiser, fazer um filme de 8 horas, eu acho que tudo bem, ótimo, perfeito. Se eu tivesse esse dinheiro, eu mesma dava. Então eu acho que certos cineastas, eles ganharam direito à indulgência, à autoindulgência, digamos assim. E eu acho que o Guilherme Del Toro é um deles. Ele mesmo já chegou a comentar em entrevista que ele tem, tipo, eu não lembro o número exato, mas ele falou um número que era, tipo, ele tinha, sei lá, 40 roteiros que foram negados, que ninguém quis produzir. Então, imagina quantos filmes que a gente poderia ter visto dele e que a gente não viu porque, enfim, capitalismo, né? Mas você percebe que é uma produção cara, porque a maioria das coisas elas estão lá, é um cenário que foi realmente construído. Você percebe a materialidade dos objetos e dos figurinos, e os figurinos são fantásticos, são lindos, é um show à parte. E você fica toda essa. O filme é dividido em 3 partes, né? Ele tem um prelúdio, a história contada do ponto de vista do cientista, do Victor Frankenstein, e tem a história contada do ponto de vista do monstro, do Frankenstein, que não é um monstro, enfim. E todo esse prelúdio e a história do Victor Frankenstein é uma coisa que, assim, tipo, sabe aquele meme? Gowns, beautiful gowns. Que acho que era a Aretha Franklin comentando alguma coisa, que tipo, pediram a opinião dela sobre alguma coisa. Ela falou assim: gowns, beautiful gowns, lindos vestidos, vestidos lindos. E é uma coisa meio assim, sabe? Porque são cenários maravilhosos, sabe? Suntuosos e toda aquela opulência misturada com a juventude do cientista, né, trabalhando como um estudante de medicina, que eram carniceiros de verdade, porque, inclusive, tem uma parte que se passa em Edimburgo, e Edimburgo tem uma história bastante sombria de que até hoje, assim, tem um cemitério antigo bem no centro da cidade e eu cheguei a visitar e eu tava passando de ônibus, assim, você vê todo o cemitério, porque é uma grade baixa até, e até hoje tem túmulo que tem grade,
por cima, tipo, a pessoa foi enterrada, cobriram o caixão e colocaram grades em cima, porque era comum no século XIX roubarem cadáveres para vender para estudantes de medicina, que iam dissecar esses corpos e entender melhor como funcionam os músculos e tal. Então ele tem essa. Edimburgo é uma cidade muito louca, assim, para quem gosta de coisas sombrias, assim. Eu recomendo que você dê uma olhadinha em vídeos sobre Edimburgo ou artigo de Wikipédia sobre Edimburgo, porque são coisas muito loucas, assim, do ponto de vista gótico. E então tem essa carniceria toda de Edimburgo que a gente vê um pouquinho, né? O Victor Frankenstein, ele tem que basicamente pular uma poça de sangue para entrar no próprio consultório, digamos assim. Não é bem um consultório, né? Mas o lugar onde ele trabalha. E aí ele encontra um personagem que é interpretado pelo Christopher Waltz, que é para quem não tá associando o nome à cara, é o nazista lá do Bastardos Inglórios, o mais famoso, né, que ganhou Oscar e tudo mais. É um personagem que eu entendo porque ele está ali, mas que eu acho meio desnecessário. Me parece bastante óbvio, até porque o Guilherme Del Toro ele já deu entrevistas sobre isso, falando que ele tem uma posição extremamente contrária à inteligência artificial, maravilha, eu também, e, e dá para perceber que ele tá utilizando o Frankenstein para criticar a nossa situação atual com a tecnologia. Tanto que ele se orgulha muito de ter feito a maioria das coisas de maneira prática. Tem coisas que não deu para fazer, teve que usar CGI, mas que em nada, em nenhum processo do filme tem inteligência artificial ali. E dá para entender que ele tá falando do Musk, basicamente. Não só do Musk, né, mas de figuras de tecnologia em geral, né, que estão meio que ferrando com as nossas vidas. Então, esse personagem do Christoph Waltz, ele é um cara riquíssimo, ele é um mercador de armas e tá tendo guerra e batalha o tempo inteiro, então ele tem uma fortuna ilimitada e ele quer patrocinar o Victor Frankenstein nessa procura pela vida eterna, né? Porque é isso que o Frankenstein estava propondo à faculdade de medicina, que ele queria criar uma forma de driblar a morte e por isso ele foi expulso, inclusive, da universidade, porque era uma blasfêmia e tal. E isso é uma coisa que a gente vê hoje. Tipo, tem aquele bilionário super esquisito que ele faz transfusões de sangue com o próprio filho, na esperança de que o sangue do filho, que é jovem, obviamente, vá conseguir garantir que ele viva mais tempo, que ele tenha uma aparência mais jovem. Então tem toda uma dieta específica para viver por mais tempo e tal. Então a gente tem um mindset, para usar uma palavra que eles gostam de usar, que é comum nesses bilionários americanos, não só americanos, mas bilionários internacionais, digamos assim, de que eles precisam encontrar uma forma de driblar a morte para continuar vivendo para sempre, que seja num bunker, mas vivendo para sempre, desfrutando das riquezas que eles têm, né? É quase um lance egípcio, né? Eu vou ser enterrado com toda a minha fortuna e com os meus escravos, e eles vão me servir durante toda a vida eterna, e eu vou ser sempre esse cara poderoso, maravilhoso, lindo, jovem e tal. Então, esse cara que financia o Christoph Waltz, a gente pode pensar que é o Peter Thiel, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas é um cara que financia a extrema-direita e que financia muitas pessoas da área de tecnologia. Esse pessoal é todo amiguinho, né? Então, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel, toda essa galera, ela tá relacionada à extrema-direita. Apareceram, inclusive, na posse do Trump, ali quase que em lugar VIP, porque são eles que facilitam
a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro. Não sei se isso é um negócio que eu preciso tentar comprovar, porque pra mim é tão óbvio que eu, sei lá, sabe? Tipo, abre a janela, dá pra ver, não sei. Mas, então, o personagem do Christoph Waltz é esse cara, é o Peter Thiel, que financia tudo, todas essas merdas que acontecem ao redor do mundo. E o personagem do Victor Frankenstein é basicamente o Elon Musk. Tanto que tem um lance de contar a infância do Victor Frankenstein para mostrar como ele foi abusado pelo próprio pai, que era também um cirurgião e um homem muito severo e que detestava o próprio filho e que batia no próprio filho. E essa é também a história do Elon Musk. Segundo a biografia que lançaram dele, o pai do Elon Musk também era um cara abominável, inclusive que tá sendo acusado de pedofilia e tal. Teve um lance esquisito, meio Woody Allen, que ele chegou a, a casar com uma das meninas que ele adotou. Um negócio bizarro, assim, sabe? Coisa de gente rica, né? E então tem essa questão das gerações, principalmente as gerações mais abastadas, né, da elite, perpetuarem essa violência, né, geracional, né? Então, o pai do Victor Frankenstein foi um cuzão com ele. Obviamente, o Victor Frankenstein também virou cuzão. E quando ele consegue criar essa criatura, que é o Frankenstein, ele vai ser um cuzão com ele também. E aí que a coisa se complica, né? Porque ele criou um negócio que ele não tem consciência da. Primeiro, que é uma criatura inteligente, que é uma criatura que tem sentimentos, que tem alma, e que pode sentir dor, e que. E que tem uma força extraordinária. E aí, o Victor Frankenstein, o doutor, se fudeu. Porque ele agora tem um monstro na cola dele que, cara, é interpretado pelo Jacob Elordi. O Jacob Elordi, ele é um galã em Hollywood, né? Ele fez Saltburn é, e aquela outra série lá, acho que é Euphoria, né? Eu tô super por dentro. Eu sou jovem, eu escuto K-pop, eu tô super por dentro. E eu não esperava uma atuação tão boa do Jacob Elordi. Esperava em parte porque eu já tinha ouvido falar que ele estava realmente muito bem no filme, mas ele faz um trabalho corporal que é uma coisa assim, cara, incrível mesmo. Ele tá no começo, obviamente, assim que o monstro é feito. Isso não é um spoiler, tá, gente? O Frankenstein é um monstro que existe e ele, o Dr. Victor Frankenstein conseguiu fazer, né? É, ele não tem vocabulário, ele vai aprendendo aos poucos como o nome das coisas e eventualmente como ele consegue ler e se articular. E isso tá no livro, inclusive, tá aquela ideia que a gente tem do Frankenstein sobre aquela ideia mais tradicional, né, do Boris Karloff mesmo, de ser uma criatura que mal consegue falar uma palavra ou outra, né, que só fica. Não estou criticando Boris Karloff. Boris Karloff, te amo. Mas no livro, o Frankenstein é de fato uma criatura inteligente que passa muito tempo observando uma família e que, observando essa família, ele vai aprendendo a falar e, eventualmente, aprendendo a ler e que vira um homem extremamente inteligente até porque ele não está inserido em cultura nenhuma, mas ele tem uma neutralidade, digamos assim, para enxergar a natureza dos homens quase que de fora, porque ele é outro tipo de criatura. Ele não é um homem, entre aspas, normal. Então, ele tem até talvez um insight maior, porque é um insight de alguém que está de fora da humanidade e que está vivendo às margens da sociedade. Guilherme Del Toro, como todo mundo sabe, é
é um antifascista, ele tá em todos os filmes dele defendendo as pessoas que estão à margem da sociedade. A Forma da Água é também isso. É, Labirinto do Fauno é um filme claramente antifascista e a gente percebe que essa paixão que o Guilherme Del Toro tem pelos monstros são justamente a defesa do diferente, a defesa daquilo que não se encaixa na sociedade, daquilo que não encontra o seu lugar. Então, cara, é maravilhoso nesse sentido, assim, porque o Frankenstein é isso, ele é uma criatura pura. No filme, até a personagem da Elizabeth chega a falar, né? Talvez ele esteja livre de pecado porque ele não foi criado por Deus, então ele não tem o pecado é, original, né, de Adão e Eva, né? Ele é uma criatura livre de pecado. E o Guilherme Del Toro pesa bastante nessas referências religiosas, né? Inclusive a posição que o Frankenstein é criado, ele tá como se fosse um Jesus crucificado. O Guilherme Del Toro é latino, latino não tem como muito escapar de influências católicas, dá para entender por que que ele colocou isso ali, mas é mais ou menos que a repetição da história de Jesus Cristo, né? De que Deus nos mandou o filho dele e a gente matou o filho dele. Tipo, parabéns, humanidade. E é isso a difícil lição que o Frankenstein precisa aprender, que apesar das maravilhas do paraíso que nos foi dado, porque quando ele finalmente consegue escapar e ele tá caminhando na mata e ele tem uma relação especial com os animais não sentem medo dele, ele consegue, tipo, alimentar um alce, sei lá que bicho que é aquele, tipo, ele dá a frutinha na boca e o alce pega, sabe? Os ratinhos andam por ele, não tem problema nenhum, ninguém tem. O Frankenstein não tem medo deles, os ratinhos não têm medo dele. Então ele tem uma comunhão com a natureza muito clara e ele vai percebendo a duras penas como a violência faz parte da história da civilização humana. E essa é também a história de Jesus Cristo, né? Então faz sentido que o Guilherme Del Toro faça esses paralelos. Dito isso, eu amo todas essas questões, tá? Eu amo Frankenstein justamente por ele ser uma criatura que se desenvolve de maneira solitária e que é vista pela sociedade como um monstro, mas ele é uma criatura doce, extremamente doce. No filme original, né, lá de 1900 e bolinha, ele tem uma cena que ele tá dando uma florzinha, né, para uma criança, e depois ele é culpado pela morte dessa criança, e aí ele é mais vilipendiado ainda. Então tem essa dinâmica toda dele ser uma criatura que é extremamente curiosa, bondosa e que a todo momento a sociedade o coloca numa posição de monstro, né? Quando na verdade os monstros são os outros. Isso não é nenhuma leitura. Uau! Ninguém nunca ouviu falar disso. Tipo, todo mundo sabe que é isso, que o monstro de Frankenstein não é o monstro, é o doutor, é o cientista que criou ele e não o monstro. E isso é uma coisa que o Guilherme, inclusive, martela de uma forma um pouco excessiva, do tipo, a gente entende o subtexto do Frankenstein, é um negócio que já foi bastante discutido, e o Guilherme Del Toro, ele dá um jeito de martelar isso de forma bem intencionada, porque eu acho que ele entende o que está acontecendo no contexto político de agora e ele quer mostrar como que as minorias estão tentando sobreviver diante dessas elites que são de fato monstruosas, que querem acabar com a gente. Então eu entendo ele querer ser didático a esse ponto, mas chega a prejudicar um pouco a obra. Tem falas ali que não precisavam, assim, sabe? Que elas são explicativas além do ponto, sabe? Inclusive chega uma fala que eles chegam a falar pro cientista, não, o monstro é você. Tipo, eu sei.
A gente sabe, desde o começo, não precisa. Mas eu entendo que o Guilherme Del Toro quis reforçar isso justamente pela posição antifascista que ele tem. E, infelizmente, o Oscar Isaac, cara, ele é bom ator. Eu acho ele lindo. Eu tenho uma paixão por ele, porque ele é muito carismático. Mas aqui ele não conseguiu me convencer. É um papel ingrato, é, porque ele está interpretando um homem que é repugnante, como eu disse, é baseado nesses caras de tecnologia tipo Elon Musk e Mark Zuckerberg, que são extremamente arrogantes e que atropelam as vidas das pessoas em prol de uma ganância, né, e de uma sede de se sentir superior, né, e de brincar de Deus mesmo. Mas existe uma forma de interpretar vilão que não seja tão penosa para o espectador, porque toda vez que a história voltava para o ponto de vista do Frankenstein, do cientista, do Oscar Isaac, eu ficava meio, ai, esse cara de novo, sabe? E eu entendo que é justamente essa a intenção de retratar esse cara como repugnante, mas é cansativo porque a gente tá num cenário gótico, então certas coisas não é uma atuação naturalista, né? É uma coisa mais dramática e tal, mas não cola. A gente percebe, assim, mesmo quando um ator está interpretando um vilão, quando existe. Quando o ator consegue encontrar um elemento ali que ele se identifica, então ele vai conseguir enxergar aquele vilão como os vilões da vida real se enxergam, que eles se enxergam como heróis. O Mark Zuckerberg se vê como um herói, Elon Musk se vê como um herói. Então, quando você interpreta um vilão e parece que o ator sabe que ele é um vilão, não dá certo, porque essa não é a dinâmica que a gente vê na vida real. Então eu acho que faltou ali. E, infelizmente, metade do filme tá nas costas do Oscar Isaac e ele não consegue, assim, levar isso adiante. O filme brilha mesmo, de fato, depois que a criatura é feita e que é o Jacob Elordi, por incrível que pareça, como eu disse, fazendo um trabalho impressionante. No começo ele tá basicamente com uma sunguinha feita de ataduras, então a gente vê como as pernas dele se movem, como os braços se movem, como tudo dele se move. E é um trabalho impressionante, porque ele precisa ser ao mesmo tempo extremamente inocente, porque ele acabou de nascer, e ao mesmo tempo ameaçador, porque ele é gigante. Existe uma diferença de altura enorme. Vocês já devem até, inclusive, ter visto em foto dos dois posando juntos, né? O Oscar Isaac tem tipo, sei lá, 1,75 de altura e o Jacob Elordi tem 1,90, sabe? É uma diferença enorme que o Guilherme Del Toro até acho que acentua em determinados momentos, justamente para estabelecer que criatura fisicamente forte, né, que foi criada ali, mas ele é inocente como uma criança e o Jacob Elordi ele tem traços que são muito delicados no rosto mesmo, né? Ele tem uma boquinha pequena, um nariz bem esculturadinho assim, sabe? Ele tem uma coisa quase que de Davi de Michelangelo, assim, no rosto, sabe? É uma coisa muito clássica no rosto. E a gente vê essa doçura nos olhos dele, apesar de ser um gigante todo remendado e com a pele cadavérica, né? Que a gente vê que é uma pele morta, toda remendada. Então, assim, visualmente, incrível. O trabalho do Jacob Elordi, incrível. Mais pra frente, quando ele fica mais alfabetizado,
digamos assim, quando ele consegue se expressar melhor, eu acho que a potência da atuação do Jacob Elordi cai um pouco. Eu acho que ele dá um show enquanto praticamente um ator mudo, que é a realidade dele no começo, né? Ele só tem uma palavra que ele sabe falar, que é Victor, e ele, de resto, são urros e grunhidos e tal, e eu acho que essa é a força da atuação dele é conseguir transmitir o que ele está sentindo sem explicar o que ele está sentindo. Então, mais pra frente, quando ele começa a de fato elaborar e de forma muito eloquente, e que é o que está no livro, tá? Ele vira realmente um cara muito inteligente. É, a força se vai um pouco, porque já não é mais aquela coisa pura de você simplesmente olhar e saber o que ele tá sentindo, né? Vira quase uma coisa literária, que é você explicar as coisas com palavras. Então, ali dá uma diminuída. A Mia Goth tá interpretando o papel que a Mia Goth quase sempre interpreta, que é o papel da esquisitinha, mas nesse caso é a esquisitinha que é pura. E eu gosto muito das referências no figurino dela, né? Que quando ela vai se casar, ela tem um vestido que as mangas são feitas quase como se fossem ataduras de cetim, que remete, né, à noiva do Frankenstein. Então o filme é cheio de referências ao mesmo tempo que ele está tentando subverter algumas expectativas. Por exemplo, a cena mais clássica do filme original é do cientista assim, delirando, falando It's alive! It's alive! E quando ele consegue que ele percebe, quando ele percebe que ele conseguiu fazer o que ele queria fazer, que era dar vida a uma criatura morta, né? E não rola isso, rola uma quebra de expectativa para essa revelação de que ele conseguiu o que ele queria fazer acontecer de uma maneira totalmente diferente e num tom totalmente diferente. Mas é isso, assim, tem certas subversões ali que não funcionam tão bem assim. Ele cria um triângulo amoroso que eu achei desnecessário. No final, ele quer estabelecer que o Victor Frankenstein amava o irmão mais do que tudo. Isso não está claro de forma alguma. Até porque ele estava dando em cima da noiva do irmão. Então, tipo, de onde veio esse amor, né? Então, assim, é um roteiro não super bem trabalhado, mas com um visual de cair o queixo. O filme é, obviamente, feito para o cinema, apesar de ter sido produzido pela Netflix, de ter o logo da Netflix ali. Eu recomendo que, se possível, se você conseguir assistir numa tela de cinema, vá assistir no cinema, porque é um desbunde para os olhos. Mas é um roteiro meio ruim, é um roteiro que faz certas adaptações que não funcionam tão bem e que às vezes tenta se explicar demais e que martela certos conceitos na boa intenção de frisar a mensagem que ele quer passar, porque às vezes existe o excesso de explicação por uma má intenção, a má intenção sendo de achar que o seu espectador é burro. Não é isso que está acontecendo aqui. O Guilherme Del Toro, ele não acha que o espectador é burro, mas ele quer muito reforçar a ideia que ele está passando de que essas elites que nos controlam, que controlam as nossas vidas, são os monstros de verdade e que nós, que somos minorias, que somos latinos, que somos mulheres, que somos LGBTQIAP+, nós não somos os monstros, nós só queremos existir e que são esses monstros que estão impedindo as nossas vidas e a nossa felicidade. Então, você vê que há uma boa intenção em frisar isso justamente pelo contexto político atual. Mas não é tudo aquilo que eu queria. Nossa, falei de um jeito tão.
É. Mas enfim, não é tudo que eu queria ter visto, assim. É lindo, a direção de arte é maravilhosa, os figurinos são maravilhosos. Jacob Elordi é uma revelação, eu não imaginava que ele tinha esse talento. E todo o resto é meio que. Eu entendi a intenção, entendi os paralelos com os barões da tecnologia que dominam as nossas vidas e que colocam a extrema-direita no poder justamente para caçar pessoas que vivem à margem da sociedade, assim como a criatura do Frankenstein, e que são criaturas que só estão querendo viver em harmonia e não viver sozinhas, encontrar as suas comunidades, estabelecer as suas relações de maneira pacífica e que esses barões de tecnologia estão o tempo inteiro nos colocando uns contra os outros e tentando destruir justamente os mais vulneráveis. Então, assim, cara, sim, é isso, é essa situação que a gente vive. No entanto, avaliando o filme como filme e não como uma declaração política que ele de fato é, mas avaliando como filme por mérito artístico, é um roteiro que fica devendo. Que acho que não é nem devendo é a palavra correta, porque ele dá mais do que ele deveria, ele dá mais explicação do que ele deveria. Então é um filme que vaza, ele vaza mais conteúdo do que deveria. Tem um furo ali e as palavras estão transbordando e não era necessário. Mas, cara, é um filme lindo. Visualmente, eu com certeza vou tentar assistir de novo. Não sei se de novo no cinema, mas acho que quando sair na Netflix eu vou tentar ver de novo, com certeza, para tentar perceber mais detalhes da própria direção de arte, dos figurinos. Como eu disse, os figurinos mesmo têm acenos aos filmes clássicos. E só é uma pena que o roteiro não tenha sido tão bem elaborado assim. É isso. Eu, que... eu queria terminar num tom mais positivo. Eu amo o Guilherme Del Toro de paixão. Eu acho assim. Tem certos artistas que se eu pudesse tirar alguns anos da minha vida e entregar para eles, eu faria de bom grado. Do tipo, olha, eu tenho 5 anos aqui que eu não vou usar para nada, porque eu sou uma fodida e eu não tô produzindo nada nessa escala que vocês conseguem produzir. Então toma, fica com esses 5 aninhos aqui. Eu vivo um pouco menos, até porque eu não vou ter aposentadoria, eu só vou me ferrar. Então, assim, daria tranquilamente 5 anos da minha vida pro Miyazaki viver um pouco mais e produzir um pouco mais. Daria tranquilamente 5 anos da minha vida pro Guilherme Del Toro. Daria tranquilamente 5 anos da minha vida pro Martin Scorsese. Daria mais 5 anos pro Bowie, se ele ainda estivesse vivo. Então, sabe, o Guilherme Del Toro, ele tá nesse meu panteão de artistas que eu passaria na minha frente, assim, tipo, na fila da vida, do tipo, não, vai você. Vai você que eu não preciso. Eu não preciso, não tô usando isso agora, vai, pode ir. Então. Mas mesmo assim, apesar de ter todo esse carinho e essa admiração, eu preciso avaliar como crítica e não como fã. E infelizmente é um filme que ele fica aquém do que eu esperava e aquém da capacidade que eu sei que ele tem, apesar de todas as boas intenções. Então, é isso, infelizmente. Eu tenho um site, para quem não sabe, é o iedamarcondes.com. Tinha intenção ainda de escrever sobre o Telefone Preto 2, mas aí veio o Frankenstein logo em cima e eu não sei o que eu vou fazer essa semana. Então, fiquem de olho no site, como eu disse, iedamarcondes.com, Ieda é com I. Eu estou no Blue Sky, estou no Letterboxd,
Estou aqui no YouTube, me siga, aperte o sininho, todas essas coisas. E é isso. A gente se vê por aí. Tchau.